Na capital, Linha de Frente, com Ana Paula Favalli e Fábio Batista. De volta aqui com o nosso Linha de Frente, um oferecimento da PEC, e o apoio cultural é da Ibrachina, e você participando com a gente pelo WhatsApp 983345777, porque o mundo ouve a capital. Fala, Fábio. Bom, vou mandar um recadinho aqui para a dona Abigail lá do Jaçanã. Thomas, dona Abigail que entrou em contato, né? A gente comentou da ONG da Portelinha semana passada e um projeto do governo do estado lá. Bom, só respondendo a sua pergunta, nós não estamos mais no programa A Cara do Povo, mas a senhora consegue falar com o Andréa Matarazzo através do WhatsApp da Rádio Capital durante a semana no programa Ligado no Matarazzo. E respondendo a sua pergunta, sim, dona Abigail, eu acredito que o Andréa Matarazzo é um grande nome para a Prefeitura de São Paulo. Tá ótimo? Um abraço. E agora nós vamos conversar com o Fernando Amaro sobre treinamento e desenvolvimento de empresas. Mestrando em Administração e Gestão de Organizações Públicas e Privadas, IBMEC. Especialista em Gestão de Negócios com ênfase em Marketing, MBA IBMEC. Certificação Ken Blanchard em Liderança Situacional na Califórnia, nos Estados Unidos. Aperfeiçoamento em vendas no B2B, Ventas, Metodologia Miller-Heiman. Muito boa tarde, Fernando. Seja muito bem-vindo à Rádio Capital. Aqui é o nosso programa Linha de Frente. Boa tarde a todos. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui. O IBMEC é uma escola de negócios com mais de 50 anos que atua com cursos de graduação, MBAs, mestrados e atendimento a empresas. Então, conta pra gente um pouquinho da história da instituição, qual a diferença entre treinamento e desenvolvimento. O IBMEC é uma escola de negócios bastante tradicional, né? Uma das melhores escolas de negócios do país. E além de ter os cursos de graduação e pós-graduação, como está dito aí, nós temos o atendimento às empresas, né? As empresas têm uma preocupação enorme em desenvolvimento, né? Em fazer com que os colaboradores se desenvolvam e para que ela possa alcançar um pouco mais de resultado, ter um pouco mais de sustentabilidade. E o IBMEC faz um trabalho de ajudar as empresas a desenvolverem suas equipes, né? Nas suas mais variadas categorias de desenvolvimento. Foi igual aquele comentário, né? Aquela notícia, né, Thomas? Treinamento, qualificação é importante para o bom atendimento, para o desenvolvimento, né, Thomas? E para a melhoria dos negócios, né? Fernando, e por que as empresas devem investir em treinamento? A gente parte do pressuposto, quando a empresa contrata a pessoa, dela já está ali preparada para o mercado de trabalho. E qual que é, então, essa importância do investimento em treinamento? Olha, conhecimento move o mundo, né? Conhecimento é um diferencial competitivo, tanto na carreira das pessoas, como também nas empresas, né? Então, as empresas precisam estar regularmente investindo em desenvolvimento, porque o mercado é muito dinâmico. Então, uma faculdade que você faz lá por 3, 4, 5 anos, muitas das vezes o mercado tem uma velocidade muito maior. Então, a pessoa dinâmico, né? É muito mais dinâmico. Então, a pessoa, embora ela saia formada, ela precisa estar sempre se aprimorando, sempre investindo na própria carreira. E a empresa também utiliza isso para se diferenciar, para enfrentar melhor a concorrência, para entrar em novos mercados, desenvolver novos produtos, propiciar com que o funcionário possa ser promovido, mudar de carreira. Então, são iniciativas que a empresa toma para poder alcançar melhores resultados, ter um pouco mais de sustentabilidade e ampliar seus mercados, né? Fernando, conta um pouquinho da estrutura do IBMEC, que o Ibrachina, o ano passado, fizemos 2 grandes eventos lá, e realmente foi um grande evento no auditório do IBMEC. Conta um pouquinho para os nossos ouvintes a estrutura, a localização e os cursos que vocês têm lá também. O IBMEC ele tem a sua matriz aqui em São Paulo, nos Jardins, aqui na Alameda Santos, é um prédio bem bonito, convido a todos a ir lá conhecer. Tem também 2 unidades no Rio, né? O IBMEC originalmente veio do Rio de Janeiro, né? Você é carioca, né? Eu sou carioca, né? Então, nesses 50 anos, o IBMEC começou no Rio de Janeiro. Temos uma unidade também em Brasília e uma outra em Belo Horizonte, além de 3 unidades em capitais do Nordeste, Salvador, Recife e Fortaleza. Em todas essas unidades, o IBMEC tem atendimento às empresas. Então, além do IBMEC se preocupar em desenvolver as pessoas como uma escola de negócio que também se preocupa em ajudar as empresas privadas e também organizações públicas a alcançar melhores resultados, a cumprir suas missões, né, empresariais. E, Fernando, hoje, atualmente, as empresas têm realmente investido
em treinamento? Tem sim. O mercado, a nosso ver, o mercado está bem aquecido e, em geral, as empresas investem cerca de 0,5% do seu faturamento em treinamento e desenvolvimento das pessoas. E não dá para ficar de fora dessas iniciativas de educação corporativa e executiva. Primeiro porque, como eu disse, a dinâmica do mercado é muito grande. Segundo, a economia está cada vez mais digital. E essa digitalização da economia influencia todos os segmentos da economia, né? Desde comunicação, comércio, a indústria, de uma maneira geral. Então, você precisa acompanhar, no mínimo, o que está acontecendo no mundo. Por exemplo, o comércio eletrônico, o quanto ele se desenvolveu nos últimos anos e profissões e carreiras que nasceram em decorrência dessas tecnologias, como, por exemplo, marketing digital, né? Sim. Ninguém formava ninguém em marketing digital. Sim. Formava em marketing, depois, quando a internet chegou, a pessoa teve que se desenvolver por si mesma, com a ajuda das empresas. Então, é sempre uma preocupação das empresas estarem atualizadas para poder enfrentar a concorrência e melhorar a competitividade. E, Fernando, quais são os principais cursos procurados pelas empresas? Os campeões de venda são sempre os de liderança e o de capacitação em vendas, né? O de vendas porque vender mais todo mundo quer e é uma necessidade que toda empresa tem. Então, manter a equipe de venda bem capacitada, aprimorada, né? Conhecer o que a concorrência está fazendo. Então, é sempre uma competência essencial em qualquer empresa, né? E a liderança porque é por intermédio da liderança que a empresa alcança os resultados, né? O líder, o gerente, né? Ele vai liderando as pessoas e tem uma visão mais estratégica, compreende melhor a estratégia da empresa, onde a empresa quer chegar, e é por meio dessa liderança que as empresas vão se desenvolvendo. Então, os dois principais programas são o de liderança e o de vendas. Mas é claro que tem os demais programas, como finanças, estratégia, gestão de pessoas, né? Administração de conflitos. Então, a empresa precisa se desenvolver e cuidar dessas competências essenciais para ela poder alcançar melhores resultados. Fernando, então o programa de liderança ele acaba sendo o topo da coisa, porque ou não, me corrija se eu estiver errado, esses treinamentos, esses desenvolvimentos a longo prazo, médio prazo, para quem está na liderança, eles são fundamentais para o desenvolvimento do restante da equipe. É fundamental a liderança passar por isso para poder identificar os outros processos de desenvolvimento dentro da empresa? Não tenha dúvida, né? Quando você tem uma empresa, você sempre tem uma estratégia para atuar nesse mercado. E essa estratégia precisa ser disseminada na empresa, né? Essa cultura precisa ser disseminada. E isso acontece por meio dos líderes que você elege, né? O líder, ele em geral, ele inspira o outro, né? Então, você investir na liderança possibilita a que ele inspire os demais colaboradores a entender qual é a estratégia, quais são os valores, qual é a cultura da empresa, quais são as ameaças, quais são as oportunidades, quais são as forças, quais são as fraquezas. Então, tudo isso o líder tem essa missão de disseminar na empresa e ajudar a empresa a alcançar melhores resultados. Fernando, tem alguma coisa já no IBMEC sobre a Lei Geral de Proteção de Dados? Porque a gente estava falando com algumas empresas e a gente estava comentando que agora tem uma lei nova que vai proteger os dados e tem um período de vacatio legis, que essa lei vai entrar no ano que vem. As empresas precisam estar aí preparadas para esse movimento. Tem já alguma coisa no IBMEC? Porque assim, já escutamos, agora mesmo saiu o pessoal falando sobre os seguros, né? Sim. Seguros de proteção, inclusive de dados, seguros na era digital. É uma coisa tão nova que a gente até pensa que as empresas vão ter que se coadunar com esse novo mundo digital. Então, a gente, por estar acompanhando tudo que acontece no mercado, a gente sabe muito claramente quais são as dores que as empresas apresentam, né? E quais são esses gaps que ela gostaria de corrigir. Nos últimos meses, acho que nos últimos 6 meses, começaram a surgir 2 novas demandas. Governança corporativa, com base na Lei 13.303, voltado para a capacitação de diretores de estatais, e também a Lei Geral de Proteção de Dados. Então, as empresas estão se movimentando em relação a isso, precisam desenvolver essa competência. O IBMEC já tem sido procurado por algumas empresas para atender a esse tipo de demanda, mas é um assunto ainda um pouco novo, né? Assim, ainda há muita coisa a se discutir, há uma preocupação das empresas em inserir essas informações nos seus contratos,
Recentemente a gente assinou um contrato que já levava em conta essa questão do sigilo, da confidencialidade. Então, há uma preocupação no mercado, mas eu acho que isso está muito novo e ainda há muita dúvida. E acho que o IBMEC pode vir ajudar as empresas a resolver esse tipo de gap, esse tipo de competência. Fernando, quando o assunto é treinamento e desenvolvimento, quais são os maiores destaques? Assim, o que acontece é que as empresas, de uma maneira geral, elas têm sempre uma maneira de cuidar do treinamento e desenvolvimento sob 2 olhares. Um olhar mais específico, mais imediato, que são os treinamentos, são questões mais pontuais, técnicas, porque a empresa se preocupa com desenvolver novos conhecimentos, novas habilidades e novas atitudes. Conhecimentos que podem ser relacionados, por exemplo, à nova Lei Geral de Proteção de Dados, a habilidade do saber fazer, adquirir uma nova tecnologia, saber manipular essa nova tecnologia, e a questão do comportamento, das atitudes, né? A empresa valoriza muito a questão comportamental e da atitude. É bem sabido que as empresas contratam as pessoas pelos seus currículos, mas acabam desligando ela por questão de comportamento e da atitude, né? Então, assim, os destaques que eu gostaria de falar é exatamente isso. As empresas não se preocupam somente com as questões técnicas, mas também com as questões comportamentais. Isso acaba influenciando fora do trabalho, na vida das pessoas? Não tenha dúvida que acaba influenciando, porque o que você aprende na empresa, especialmente no que se refere à questão comportamental, então feedback, gestão de conflitos, né, liderança, também você pode trazer pelas questões pessoais também, né? Nós, por exemplo, que temos relações pessoais, relações com nossas esposas, com nossos maridos, com nossos filhos, acabamos aprendendo coisas na empresa que a gente pode utilizar dentro de casa, né? Então, por exemplo, um exemplo é a gestão de conflitos. Thomas? Fernando, atualmente quais os melhores cursos na área de autodesenvolvimento? O autodesenvolvimento, ele espera que cada colaborador, cada pessoa cuide, seja protagonista da sua carreira, né? Então, a pessoa tem que, primeiro, ter clareza de qual é o seu objetivo, onde ela quer chegar. E, com base nesse objetivo, definir trilhas de cursos, né? Trilhas de conhecimentos e habilidades que ela quer desenvolver ao longo desse programa. O que as pessoas mais têm se preocupado hoje em dia, no seu desenvolvimento de carreira, essa é uma questão também da titulação, né? Então, a titulação tem cada vez mais valor. Antigamente, as pessoas se preocupavam em ter uma faculdade, achava que ter uma faculdade e falar inglês já garantiria o seu futuro. Passado um tempo, foi necessário ter uma pós-graduação, um MBA, e hoje já se fala, inclusive, do mestrado e até do doutorado como diferenciais competitivos nas carreiras das pessoas, né? Então, essas são iniciativas que a pessoa tem que ter baseado no seu protagonismo, né? Onde ela quer chegar, né? E o que ela tem que fazer até chegar a esse ponto. Então, toda empresa tem que investir em treinamento. Não tenha dúvida. Quem não investe em treinamento deixa de fora um ativo que eu acho um dos mais importantes, que é o conhecimento sobre si, sobre o seu cliente, sobre o seu mercado. Thomas? Fernando, uma última pergunta antes de ir para o intervalo. Quais os benefícios para a empresa, então, ao investir em treinamento de funcionários? Eu acho que o maior benefício que a empresa pode ter é alcançar melhores resultados, né? Não tenha dúvida que você não consegue estar nesse mercado sem estudar profundamente a concorrência. E estudar profundamente a concorrência te dá a necessidade de investir em treinamento, né? De investir em pesquisa. Então, saber quem é a concorrência é fundamental. Outro ponto é o cliente. O cliente vem mudando ao longo dos anos, né? A exigência do cliente mudou muito, né? O perfil do cliente mudou muito. Hoje ele é repleto de informações a respeito de preço, produto, a qualidade, características. Então, todas as informações sobre o cliente, sobre o que ele quer comprar e a maneira como ele quer comprar, como ele quer ser atendido, faz toda a diferença no mundo, né? Então, os principais resultados que eu vejo é exatamente esse. Alcançar melhores vendas, alcançar as metas que estão estipuladas, ganhar um pouco mais de sustentabilidade no mercado, alcançar novos mercados, alcançar novos clientes, ou seja, procurar dar um pouco mais de perenidade e garantia para as empresas, para que elas possam se perpetuar.
Tá certo. Fernando, muito obrigada. Esclareceu bastante a gente, né, Thomas? Sim, com certeza. Muito obrigada pela sua participação, pela sua entrevista e a gente aguarda você uma próxima vez Tá aqui bom, na muito Rádio Capital. obrigado, sucesso pra vocês. Um prazer Obrigada. estar aqui, tá? Obrigado, Fernando. Muito obrigado, volte obrigada. sempre, Fernando. Volte sempre. Nós vamos para os comerciais, nós voltamos, já não saia daí. Linha de Frente, oferecimento APEC e o apoio cultural da Ibrachina. A gente volta, já não saia daí. Você está ouvindo Linha de Frente, com Ana Paula Favalli e Fábio Batista.